Queridos irmãos, boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus se faça presente no coração de todos. E que os bons espíritos nesse momento possam estar me auxiliando para que se torne possível compreender o ensinamento desse amigo e irmão de todas as horas. A nossa fala de hoje é a respeito da fé. O que é a fé? Se eu perguntasse aqui para os irmãos presentes o que é a fé, provavelmente teria várias definições. Porque cada irmão aqui presente está num grau evolutivo. Nós fomos criados espíritos simples e sem conhecimento, mas dotado de inteligência. Como sabemos que o nosso espírito é milenar e que já passamos por várias eras, como a bárbara, a era dos vikings, a era romana e a penúltima, que era a era mosaica. Tudo isso faz parte do nosso desenvolvimento, porque a cada encarnação nós sabemos que nós crescemos, nós aprendemos um pouquinho e, como sempre usamos dizer, subimos um degrau rumo à evolução espiritual. E aí veio então a era da modificação dos sentimentos, da fé, do amor, vivenciado por Jesus, que veio nos mostrar o caminho a ser seguido. Veio nos mostrar a diferença entre as outras épocas, principalmente a última, que era a era mosaica, que nós deveríamos estar então vencendo a nós mesmos pela fé, pelo amor. Ele veio nos mostrar que sem a fé não existiria amor e vice-versa. Mas nós ainda, na nossa pequenez, vivenciamos ainda hoje, parte do ensinamento mosaico. Talvez os irmãos aqui presentes se assustem com essa colocação e pode até pensar, eu não, você está errado. Quando me refiro aos irmãos aqui presentes, eu também me incluo, porque não sou diferente e nem melhor do que qualquer um de vocês. Nos teus ensinamentos, Jesus nos disse que a quem muito foi dado, muito será exigido. E nós estamos aqui, nessa encarnação, vivenciando isso, porque temos hoje a grande oportunidade de conhecer o Espiritismo, aonde essa luta ferrenha, como diz assim, contra o nosso eu, nós a conhecemos depois do Espiritismo, porque na maioria de nós aqui já passamos por outras religiões, onde também acreditava, mas só aqui, no ensinamento de Jesus, dos bons espíritos, é que realmente começamos a acreditar, tentar modificarmos para seguir esse caminho de crescimento e de aprendizado. Então estamos aqui para resgate das nossas provas, das nossas imperfeições, aprendendo a nos preparar para a vida futura. Essa é uma das coisas que deveremos sempre lutar contra o meu eu.
nós vamos ver mais para frente que a gente não pode mudar aos outros. Nós devemos nos mudar. Porque automático, a partir do momento que você muda, você incomoda. E esse incômodo, às vezes, faz com que aquele ao qual que você quisesse que mudasse, ele acaba mudando. Porque não é só a revolta de ver você estar crescendo, mas no fundo, ele também quer isso para ele, porque sabe que é correto. Fazer tudo de bom, fazer tudo de correto. Esse é o caminho que nós devemos escolher para nos prepararmos para a nossa vida, não só agora, mas nas nossas vidas. Às vezes pode estar pensando, mas como eu faço então para me melhorar? Eu costumo dizer que o Evangelho não é um livro de cabeceira, que o Evangelho deve ser um livro de coração, porque nele encontramos todos os ensinamentos de Jesus, que nos ensina a ser forte, humilde, ter aceitação para superarmos nossas provas. Ele nos deixou ainda uma fórmula para sermos fortes e felizes. Além dos ensinamentos, ele deixou uma fórmula, e que nós vamos ver mais tarde. Fórmula essa que é muito difícil, sim, de ser colocada em prática, porque eu já disse, e não são palavras minhas, ela vem contra as nossas imperfeições. E lutar contra a imperfeição é muito difícil. O seu eu, o seu querer, geralmente fala mais alto. E mais uma vez eu digo que toda essa fórmula, todo esse ensinamento, nós encontramos no Evangelho. Digo sempre também que quando as nossas provas batem a nossa prova na nossa porta, na maioria das vezes não lembramos da nossa fé. E às vezes até nos revoltamos. Falamos que fomos esquecidos, mas não fomos. Nós deixamos os teus ensinamentos formado para ser feliz. Encontramos no Evangelho tudo que precisamos de fé, de consolação e de força, e principalmente coragem. Digo coragem porque é necessário ter coragem para vencer a nós mesmos, as nossas imperfeições, do que para vencer ao nosso próximo. Então, Jesus, na sua infinita bondade, ele nos deixou, ele não escreveu nada, mas deixou os apóstolos, que depois de 60 anos, começaram a escrever os ensinamentos, para que ficasse gravado, para nós aprendermos, porque é a lei que não é revogada pelo homem, ela não pode ser, ela não é mutável, o homem não pode mudar essa lei. E eles escreveram. No começo, no capítulo 3, Jesus nos disse: não se turbe o coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos o lugar. E depois
que eu me for, e vos aparelhar lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde eu estiver, estejais também vocês. O que Cristo quis nos dizer? No estudo de ontem, houve até uma pergunta, porque começamos esse capítulo, se o Cristo iria voltar, se o Cristo, como iria proceder em relação a nós, porque ele disse que ele voltaria e nos levaria, mas não foi isso que ele quis dizer. Cristo nos disse que ele está todo o tempo entre nós e que nós iríamos estar um dia com ele, quando ele se refere a nos buscar, quando estivermos no tempo e na hora, quando a nossa perfeição espiritual estiver chegado, quando nós estivermos de fazer ou estivermos fazendo tudo aquilo que ele nos ensinou e que deixou escrito. Mas ele não para por aí. Cristo, quando aqui encarnado entre nós, que ele saiu a pregar, uma das cidades que ele mais pregou, que ele mais ensinou, foi Cafarnaum, aonde é uma cidade rochosa, tinha muitos montes, e é ali que Cristo gostava de pregar. Muitas das vezes ele chegava, sentavam daqueles montes, logo os irmãos se aproximavam e ele começava a ensinar. Mas nesse dia foi ao contrário. Quando ele chegou ao monte, ali já estavam muitos irmãos o aguardando. E ele chegou dizendo: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Aí o que dizer? Feliz aquele que tem consciência a sua pobreza espiritual e que busca humildemente aquilo que necessita. E ele continua: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Os que choram se encontram envolvidos num processo de crescimento. Eles serão consolados quando o valor objetado, perdido, for recuperado no interior do espírito. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa mansidão está relacionada ao ego, que precisa trabalho. Essa atitude é afortunada, pois o ego está pronto para receber ensinamentos e aberto às novas considerações, que pode levar a uma rica herança. Herdar a terra significa adquirir uma consciência em saber relacionar ao todo ou ter uma participação pessoal no todo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Trata-se de um princípio orientado interior, de caráter objetivo, que traz um sentimento de relações do ego, que o busca com fome. A justiça de estar vivendo de acordo com a verdadeira e real necessidade interior. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se o ego é misericordioso, ele receberá do íntimo a misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. A pureza ou a limpeza pode significar um estado do ego livre de contaminação, de conteúdo ou motivação dos insensatos, aquele que é consciente e puro, porque a consciência de o seu erro abre uma porta para experimentar
a sua própria consciência. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. O papel apropriado do ego é mediar entre as partes oponentes aos conflitos intrapsíquicos internos. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O ego suporta a dor e o sofrimento, sem sucumbir ao amargor, ao ressentimento, para relacionar-se à lei interna e objetiva. Mahatma Gandhi costumava dizer sempre que se limpasse, apagasse todos os ensinamentos de Cristo e ficasse só o Sermão do Monte, era o suficiente para que nós fôssemos felizes. Agora, eu vos pergunto, será mesmo? Quando diz que Jesus está nos aguardando, que até hoje nós não aprendemos que ele nunca foi, como ele diz lá, que há muitas moradas, e eu voltarei, nós não entendemos que ele nunca foi. Ele sempre esteve aqui entre nós e sempre estará. Como ele poderia prometer coisas que, se ele aqui não estivesse, ele poderia cumprir? Coisas como que jamais nos abandonaria, coisas que ele dizia, ensinamentos que ele dizia que não deixaria uma ovelha desgarrada, nenhuma. Se ele não estivesse aqui entre nós, ele poderia prometer isso? Acho que não. Mas esse Jesus de amor, de bondade, ele não para por aí. Por isso eu digo que o Evangelho é o livro de coração. Ele nos ensina, ele nos demonstra e mostra até a fórmula da felicidade. Ele fala aqui no capítulo 5, o jugo leve. Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achareis carregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontra sua consolação na fé no futuro, na confiança e na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobretudo, aquele, pelo contrário, que nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesa com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência que promete a felicidade aos aflitos. Essa condição é a própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve, essa lei é suave, porque impõe como dever o amor e a caridade. Então, ele nos mostrou o caminho, ele nos prometeu que um dia estaríamos com ele, e aqui ele vem nos mostrar a fórmula para podermos lutar. Ele nos fala das nossas dores, decepções, perda de seres queridos. Ele fala das nossas provas que nós passamos aqui. Mas ele só não nos fala. Ele nos ensina como devemos reagir, como devemos seguir para vencermos a nós mesmos. Ele impõe o quê?
o amor e a caridade. E não só ele, como depois outros vieram, como Francisco de Assis, também nos ensinou dizendo que deveríamos nos amar para ser amado. Outros ensinamentos maravilhosos que Francisco deixou: perdoar para ser perdoado. E será que nós, no nosso dia a dia, nos lembramos disso? Ou estamos sempre ocupados para lembrar dos ensinamentos, a não ser quando as provas batem a nossa porta? Aí queremos ser ajudados imediatamente. Queremos que tudo aquilo que deixamos de fazer ou que fizemos de errado seja esquecido e as nossas dores perdoadas e aliviadas. Mas será que esse Deus de amor, esse Deus bom e justo, poderia estar fazendo isso? Não. Tem que haver uma reparação. Só na reparação é que nós aprendemos. Só na reparação é que nós crescemos. Muitos crescem pelo amor, mas a maioria de nós, infelizmente, crescemos pela dor. Eu mesmo sou exemplo disso. Não passava nem na porta do centro espírita. Minha irmã tinha necessidade de passar por atendimento. Eu deixava ela um quarteirão antes da santa ignorância, né? Mas aí a dor vem, ela bate à porta. Tive muitos amigos que me ajudaram, amigas desencarnadas, a quem eu devo tudo isso que eu aprendi, um pouquinho que aprendi nesses 30 anos. Mas é assim, bata à porta e ela vos abrirá. Ele nos garantiu: vinde a mim todos aqueles que sofrem, pois eu os aliviarei. Acabou de nos ensinar. Mas ele vem falar também das nossas imperfeições. No capítulo 11, ele fala do egoísmo. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. E é ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo, portanto, é um alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, sua força, sua coragem. Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-la em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e, por isso mesmo, o amor, o maior obstáculo à felicidade dos homens. As nossas imperfeições sempre nos levou, desde o sempre, nos levou a consequências. Porque nós acreditamos num Deus bom e justo, como eu disse agorinha, que jamais tiraria dos nossos ombros um fardo que Ele permitiu que viéssemos aqui a carregar, que nós o pedimos e que Ele analisou antes de permitir se nós aguentaríamos aquele fardo ou não. Porque se Ele visse que haveria oportunidade de que nós sucumbíssemos, Ele não aprovaria. Mas nós carregamos esse egoísmo por nós. E o mais difícil é que nós não conseguimos ver. Nós não queremos ver. Nós somos melhor. Por isso, ele nos disse que é muito mais difícil vencer a nós mesmos.
Porque para ver o que o nosso irmão, o nosso próximo faz de errado, ou que deixa de fazer de bom, é fácil, é simples. É simplesmente não fazer nada, cruzar os braços e prestar atenção. Mas e nós? Esse egoísmo, ele é muito forte, mas não é invencível, porque Jesus nos ensinou, nos prometeu que jamais nos abandonaria. O pariu, o tempo já acabou. Mas a fé e a caridade é um outro ensinamento do Mestre. Então eu vou andar um pouquinho mais rápido, porque é para a gente finalizar. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria o suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos entre as pessoas sem religião, mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta, nada não é ser a fé. Poderá inspirá-la, porque nada além dela nos faz carregar uma coragem e perseverança à cruz da vida. Jesus quis nos dizer que essa fé, que nada poderemos vencer sem essa fé, né? E que nós a temos, que a partir do momento que nós somos dotados de inteligência, a inteligência criada por Deus é completa, não é uma coisinha. E Jesus, quando Deus nos ensinou dizendo que deveríamos fazer ao nosso próximo tudo aquilo que se quiséssemos que a nós fosse feito, ele, como Gandhi, teria absoluta certeza que todos nós seríamos felizes. Porque é simples, não é? Quer ser feliz? Faça o seu próximo feliz. Mas nós só queremos ser felizes, só queremos receber. E então não condiz com ensinamentos. Mas vamos estar sempre assim? Não. Já fomos muito pior. Hoje já estamos tentando entender o que é a fé, tentando entender o que é o amor, mas na certeza de que só Ele pode nos levar ao Pai. Assim como Jesus nos falou que para chegar ao Pai teria que passar por Ele. Quer dizer, pelos teus ensinamentos, pela vivência que Ele veio nos mostrar, provar. E não, Ele não veio aqui para exigir que nós fizéssemos. Ele nos deu o livre-arbítrio. Só que, como está no Evangelho, tem toda consequência, toda causa tem uma consequência. Se você planta a semente, você vai colher essa semente. Então, você que tem que escolher a semente para plantar, para que a sua colheita seja mais amena e condizendo com os ensinamentos de Deus. O que é a fé? A fé é uma coisa simples, né? Difícil de se colocar em prática. Mas eu enxergo a fé assim. Se não fosse a tela do notebook, vocês não poderiam me ver, não é verdade? Mas vocês sabem que eu estou aqui. A fé é aquilo que vocês sabem, sabendo que eu estou aqui, mas não pode me tocar.
Isso é a fé. Acreditar naquele Deus de amor, de bondade, que nós não podemos ver, não podemos tocá-lo, mas podemos senti-lo em nossos corações e levar todos os dias da nossa encarnação com a gente, porque Ele nos prometeu felicidade, não nesse mundo, mas aqui também precisamos ser felizes e é assim que seremos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos para vós. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa santa imagem. E que assim seja.